Graças a Deus, né, estamos aí no início do nosso trimestre. Hoje nós vamos falar sobre a lição 2, que traz um assunto importantíssimo. Eu vou saudar os amigos, né, bereanos que estão aí online, assistindo aqui essa transmissão. Essa é uma das lições mais interessantes desse trimestre. Né? Ela fala sobre a obediência. Né? A obediência é sempre um assunto importante para a gente falar. Né? A obediência ela é a chave das conquistas espirituais. E hoje nós vamos receber uma ministração abençoada, tenho certeza, aqui da parte do pastor Roberto. Mas antes de tudo, eu queria vocês aí de alguns eventos que vão acontecendo, estão acontecendo ou vão acontecer, e queria que vocês fiquem aí atentos. A primeira é o terceiro evento, que a gente chama de evento macro da Escola Bíblica Dominical, vai ser realizado agora, no feriado de 2. É a nossa jornada de educação. A jornada de educação, ela é que a gente gosta muito de fazer. A gente é muito chegado à ideia de maratona, jornada, né? Eventos que de alguma maneira esgotam ou tendem, não é que esgota porque os assuntos, né, a temática é sempre bíblica, então não dá para você esgotar. Mas são assuntos que assim que a gente tende a mergulhar com mais profundidade, com mais interesse. Esse ano, o tema da nossa jornada de educação cristã vai ser EBD para toda a família. EBD para toda a família. Nós vamos buscar uma integração maior com os departamento de família. Já tive com tratativas com o pastor Danilo, né, e vamos buscar com outros departamentos também, fazer um evento que mostre a importância do estudo sistemático das Sagradas Escrituras, né, da Bíblia, na EBD e também em outros espaços, que não só, como a gente fala na fábrica, né? A nossa EBD é diária, dinâmica, discipuladora, digital e dominical. Né? Quando a gente fala dominical, a gente não restringe a esse espaço. Então, a gente vai fazer abordagens interessantes com cada um desses temas. A pastora Elisete vai falar sobre EBD para toda a família. A nossa professora Renata Santana, que é aqui do Interligados Kids, a coordenadora do Interligados Kids, vai falar sobre nossos filhos e alunos são peixes ou ovelhas. É uma palestra lúdica espetacular. Na escola dinâmica, né, que é uma escola voltada assim para todos, né, como a gente pensa, o nosso professor Túlio Pereira, lá de São Paulo, ele vai falar como seria a EBD se o professor fosse Jesus. Eu já vi essa palestra dele, ele está transformando em livro, é um assunto fantástico, palpitante, muito legal. E a professora Adriana Goulart vai falar sobre aprendendo a Bíblia com o celular, atraindo adolescentes com games. Esse é o assunto, acho que vai ser bacana. E o pastor Fernando vai falar comunicando a visão, estratégias e integração de novos membros. E à tarde a gente vai fazer uma reunião com líderes de Escola Bíblica Dominical, no sentido de falar sobre desafios, soluções e oportunidades para a criação de uma EBD para toda a família. Vai ser um evento muito interessante, né, de intensidade. Eu quero já contar com vocês, guardem aí, 2 de novembro, feriado, quarta-feira, vai ser bacana a gente estar aqui na casa de Deus. O próximo, hoje, né, de manhã, assim, nas minhas ilações aqui, conversando com as pessoas, vendo alguns movimentos que estavam acontecendo dentro do nosso grupo de WhatsApp do NPC, né, no Núcleo de Estudo de Política e Cidadania. Eu vi o pessoal muito alvoroçado e eu comecei a pensar em algumas coisas interessantes. Comecei a pensar em algumas, ter algumas ideias. Eu estava vendo que a gente está muito intensamente discutindo a questão do segundo turno nas eleições dentro das nossas bolhas, dentro dos nossos grupos de WhatsApp, tentando convencer nós mesmos em quem devemos votar. Isso a gente já sabe. Eu falar para algumas pessoas aqui que, olha, né, 22 que tem que votar, nossas pautas são conservadoras, ele não é o melhor, não é o melhor homem do mundo, mas não estou votando ele para ser meu salvador e nem meu genro. Ele é presidente que eu estou votando, não é? Então, a gente está fazendo uma escolha também em oposição a outra realidade que está se mostrando. Então, eu comecei a pensar nisso e falei, caramba, a gente não precisa ficar discutindo aqui entre nós, a gente tem que falar para essas pessoas aqui, ó, brancos, nulos e abstenções. Então, eu convidei o pastor Sóstenes Cavalcante, o pastor Gustavo Quinal, também, que é um homem de Deus, um cara fera também, lá de São Paulo, para falar sobre isso aqui, ó, saindo da bolha, conquistando votos brancos, nulos e abstenções. Estratégias, né, métodos para a gente falar para essas pessoas que estão desiludidas com a política, que não, sabe, não estão nem aí para a hora
E até cristãos mesmo, gente aqui do nosso arraial, que está aí desavisado, que não está entendendo o que está acontecendo. Então, essa live vai ser importantíssima, grava a data, participa, vai ser de Deus. E, por último, desculpa aí, gente, já vou passar a palavra para o pastor Roberto aí, mas é que eu não gostaria de ficar sozinho nessa empreitada, então, falei semana passada sobre isso, né? Até travou aí, acho que realmente é melhor deixar dessa maneira, não vou falar nada não. Travou? Até o PPT também? Beleza. Vamos lá. Eu ia convidar vocês para um evento que vai ter aí amanhã, né? Um evento chamado Saber Cristão. Que eu cheguei a falar para vocês, né? Aquela coisa, tinha aquelas fotinhas do Multi-Homem. Quem tem mais de 40 anos lembra disso? Do desenho Impossíveis, que aí tinha um monte de gente atrás. E geralmente o cara do meio era o mais importante. Eu fiquei no meio dessa vez. Aí eu fiquei nervoso, né? Fiquei triste, né? Vamos ver se é possível. Vamos ver se no final, Vaninha, a gente coloca aqui. Depois eu vou fazer um convite para vocês sobre isso aqui. Deixa eu ver se consegue resgatar. Mas, então, amanhã então, vou estar nesse evento Saber Cristão, falando sobre a inerrância da Bíblia. É muito legal. Sei que tem alguns caras feras que estão lá. Começou ontem, hoje é o segundo dia, amanhã é o dia que eles chamam de dia principal, né, da administração. E eu estou assim, animado, né, para isso. Quero aproveitar e agradecer a minha patrocinadora, Thaís, que me deu essa linda camisa no dia do meu aniversário, estou botando ela aqui. Muito obrigado, Thaís, que algumas pessoas devem estar perguntando, pastor Josiel, né, o Vandré, o pastor estão vermelhando, não é petezando, não é nada disso, né? É isso aí. Ainda está dizendo ali, meu alvo é Cristo ali na camisa dele. Não, isso aqui é só para a gente causar uma sensação. Bom, queridos, então vamos lá, nossa Bereana de hoje, a lição de número 2 sobre obediência. Queria que vocês recebessem com muito entusiasmo, como eu digo sempre, com muita alegria, com muito amor no coração, nosso pastor Roberto Silva, que vai ministrar essa lição. Silvaninho permitir, porque o Vaninho está fazendo tudo ali para poder, né? Faz uma oração. Vamos orar aqui pelo pastor Roberto, né? Vamos fazer uma oração aqui oração forte. Pastor José, com oração forte, então vem aqui o senhor aqui. Oração de Power Ranger, mano. Tô logo lá. Pastor Roberto, isso é muito bom, né? Glória a Deus. Estar aqui é coisa boa, privilégio para todos nós. Amado Deus e eterno Pai, te damos graça pela bênção, pela riquíssima oportunidade, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta casa, sentados à mesa para comer, saborear, aprender a Tua palavra, a fim de que a nossa fé seja edificada e nós sejamos fortalecidos, Senhor. Queremos, nesta hora, apresentar o Teu servo, que certamente já está inspirado pelo Teu Santo Espírito para ministrar a palavra nesta noite, que ele possa ser boca, Senhor, que ele possa ser canal, que ele possa ser duto, que ele possa fluir a Tua palavra para a nossa edificação espiritual. Nós o abençoamos, nós o apresentamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Boa noite a todos. Vocês que estão nos ouvindo aí nas mídias sociais, o pastor Ronaldo já agradeceu aí a presença de vocês. Então, nós vamos ganhar tempo, irmãos, porque a hora está bem avançada. E como a gente não tem nada para apresentar, irmãos, estão com a revista de vocês? Então, vamos abrir na primeira página aí, lição 2, tem a foto aí, é o que eu queria iniciar com essa foto aí. Eu quero agradecer, né, também, se eu não posso deixar de agradecer, o nervosismo vai tomando conta, a gente não vai falar. Pastor Ronaldo, né, aí superintendente da Escola Dominical, Diácono Divanei, e todo aí o quadro de pastores aí que tem ajudado aí o nosso irmão por essa oportunidade, né, irmãos. É difícil, né, é complicado, é meio apreensivo estar aqui, mas é bom, porque nós estamos ensinando a palavra de Deus. Então, a foto que está aí na frente de todo mundo diz o quê? O que chama a atenção aí nessa primeira foto aí da revista? Não ultrapasse. Agora, você percebe que os pés do menino aí, não sei se é um menino, se é uma moça, é um rapaz, está bem na faixa. O que isso significa? Fala alguma coisa para você? O que isso fala? A coisa do limite, testar o limite. Né? Pois é, isso é um grau de imaturidade. É aquilo que a linha divisória ali é o limite. Não é para vocês botar o pé. Quem dirige aqui sabe quando
o carro tem que parar ali no sinal de trânsito, existe a faixa ali do pedestre. Né? Quando a gente para na faixa, nós podemos ser multados. Não quer dizer que você vai ser multado, mas você pode, dependendo da interpretação do guarda que estiver ali. Então, eu quero chamar a atenção para essa foto, porque muitos de nós, irmãos, prestem bem atenção, né? Muitos de nós estamos brincando com limite. Até onde a gente pode chegar. Você vê que Eva começou assim. Eva viu a árvore, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu posso pegar do fruto? Será que eu posso? Então, quer dizer, é o limite. Nós estamos brincando com a verdade. E o que eu quero chamar a atenção aqui nessa primeira foto, aqui nessa primeira página, aqui, que não é a lição por completo, que sim, leve Deus a sério. Tem gente brincando com casamento, brincando com as coisas de Deus, brincando com o seu ministério. Nós estamos falando de obediência. Obediência leva à maturidade. O pastor Naldo falou que essa lição é a lição mais complicada desse trimestre. Eu não sei, mas ele me botou nessa prova. Mas quantos irmãos estão brincando? Testando o seu limite. Brincando no seu local de emprego. Nós estamos brincando aí de votar. Será que tem crente pensando ainda em quem vai votar? Nós estamos brincando com a verdade. Depois que a gente toma a decisão, depois que a gente ultrapassa esse limite, aí vem as consequências. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que a faixa simboliza o limite. Não é para você estar perto dela, é para você estar distante. É para você estar bem longe. Então, você vê aqui que a pessoa está ali com os pés sobre ela. Ou seja, ultrapassando ali, não ultrapassou o limite, mas está com sentimento de irresponsabilidade. E é o que eu vejo hoje em muita vida. Em muita gente, dentro da igreja, irresponsabilidade com as coisas, seja espirituais, seja com seu trabalho, seja com sua casa, seja com seus filhos, irresponsabilidades espirituais. Então, esta era a primeira advertência que nós queríamos fazer. Então, nenhuma queda, irmãos, presta atenção, ela acontece de uma hora para outra. Ninguém acorda de manhã aqui e sai de casa pensando assim, eu vou pecar, eu vou desobedecer, eu vou desobedecer um mandamento do Senhor. Não, ela é gradativa, ela vai aumentando, é como se você fosse engordado, o diabo sabe o que você quer no seu dia a dia. Então a faixa está ali para te orientar, olha, até aqui você pode ver. Ok? Quem está brincando aí de dar carona aí para as meninas sendo casado? É o limite. A esposa diz assim, eu não quero que você dê carona. Não, mas foi uma amiga que entrou da faculdade, não importa, tem um limite que foi colocado ali. Quando você ultrapassa esse limite, a desobediência, as consequências podem chegar. Então, é importante que a gente saliente isso. Nenhuma queda, ela acontece de uma hora para outra. Vamos ler aí, quem puder, 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14, para a gente poder desenvolver isso. A obediência nos leva a confrontar o nosso passado. Então, quando nós estamos pensando em fazer as coisas certas, assim, a nossa mente está sendo confrontada. Porque tudo aquilo que a gente fez de errado. Todos nós aqui viemos do mundo, ou a maioria veio do mundo, quantas situações nós não vivenciamos? Mas agora não, como filho da verdade, como filho da luz, andamos como ele está na luz, aí existe uma advertência, agora um alerta. Existe agora uma sinalização. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar? Ok? Vamos ler. Vamos ler aí, 1 Pedro 1,14. Quem achou? Pode ler. Como os filhos da obediência, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em nossa ignorância. Antes nós éramos ignorantes, não conhecia a verdade. Não tinha limite. Não tinha limite. Me chama a atenção o microfone que eu vou tirar. É duas coisas que eu faço, é mexer a mão e andar. Então, chame a atenção. Então, existe o limite. Quando nós éramos ignorantes, nós passávamos do limite, nós fazíamos o que queria. Nós não tínhamos freio. Mas agora não.
É por isso que nós colocamos freio nos cavalos, a Bíblia diz. Por quê? Para poder ter temperança. Você saber onde você vai chegar. João 14, 25, Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Você ama a Deus? Todo mundo vai dizer que sim, irmãos. Ninguém vai dizer que não ama. Mas a Bíblia diz, é bem claro, quem ama a Deus, guarda as minhas. Então essa é a reflexão que nós devemos fazer. Você está guardando a palavra de Deus? O diabo sabe até onde a gente pode ir. Ele conhece as nossas necessidades. Então, quando essa faixa está mostrando o limite, você está dando margem, você está dando orientação para o diabo te atacar. O que o Tiago diz? Que nós somos tentados quando somos engodados, segundo a nossa própria concupiscência, desejos, pensamento. O que é engodar? O que é engodar? É se alimentar. É deixar pensamentos fluir. Então, o adversário, o diabo, ele sabe como tratar cada um de nós. Nós estamos na mão de Deus, mas o diabo está nos observando. E a cada passo que você dá, ele está te vendo. Para onde você olha mais? O que você fala mais? O que você presta mais atenção? Então, existe uma linha ali. Vai chegar uma hora que ele vai te colocar bem perto dessa linha. E aí, o seu desejo vai fazer com que você ultrapasse a linha. Por quê? Porque você está sendo engodado. Então, a obediência te traz a reflexão do que você tem que fazer perante Deus. Os desobedientes, irmãos, não tem regra. Não tem limite. Todo mundo sabe aqui como é que está o mundo. Mas nós não. Nós temos o limite, e o nosso limite é a palavra de Deus. Ok? Vamos, leitura bíblica em classe. Nós vamos, não é que a gente vai ignorar a leitura, né? Ela também não é uma leitura tão extensa, mas nós vamos passar, porque nós temos alguns assuntos importantes. Texto áureo, ok? Texto áureo, vamos abrir aí. Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atentar melhor do que a gordura de carneiros. Então, presta bem atenção. Algumas lições nós podemos tirar desse texto. Né? É um versículo só. Ok? O obedecer melhor do que sacrificar. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Só há sacrifício onde não há obediência. Ou seja, nós só vamos fazer esforço humano, fazer alguma coisa a mais da nossa parte, porque nós não obedecemos. Porque o dia que nós obedecemos, as coisas andarão melhor. Por que Saul teve que obedecer, teve que sacrificar? Porque ele não obedeceu. Por que Deus, quando o homem pecou, ele sacrificou? Porque foi a desobediência que criou o sacrifício. Ah, mas irmão, o sacrifício já estava criado desde o princípio. Apocalipse diz que o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Exato, Deus de antemão já sabia o que ia acontecer. Mas o parecer de Deus, a vontade de Deus, para que não houvesse a desobediência. Momento de descontração. Pastor Ronaldo falou que eu ficasse tranquilo, que essa aula seria tranquila, né? Então, estou percebendo que está ajudando. E eu achei assim, ele vai até me ajudar falando bem, então, mas ele está ali quieto ali, eu falei assim. Então, só há sacrifício onde não há obediência. Oséias 6,6, porque misericórdia quero e não sacrifício. O conhecimento de Deus, né, é mais do que os holocaustos. Então, por que a gente precisa sacrificar? Já viu pessoas, olha só, que faz campanhas e campanhas e campanhas? Isso é um sacrifício. Não quer dizer que a gente não possa participar de uma campanha, mas tem gente que não sai disso, por quê? Ele, em vez de obedecer a Deus e andar num caminho reto e Deus o abençoar, ele tem que viver de campanhas e campanhas e campanhas, porque a campanha para ele é como se Deus estivesse se agradando dele. Deus não está se agradando do teu sacrifício. O que Deus agrada é que você seja obediente. E a obediência, irmãos, ela vai nortear toda a sua vida. O que você precisa?
O que você precisa hoje? É de Deus. Faça um propósito de obediência com Ele nessa noite. E você vai ver que, quanto menos você esperar, as coisas vão acontecer. Porque é promessa dEle. Se vós obedecerem, se você obedecer a minha palavra, se você andar dentro da retidão, todas essas coisas acontecerão. Se Deus está comigo e eu estou com Ele, o que falta para a gente ser abençoado? Agora, o problema é que nós achamos que estamos com Deus. Desculpa assim, esse termo, se achamos, mas é uma realidade. Quantos crentes estão brincando aí, não falei no início com o seu casamento. Sai de casa, deixa a esposa em casa, não dá atenção, os filhos não dá atenção. Isso é brincar com a sua casa, isso é brincar com o seu... Né? No trabalho, em vez de fazer o que é certo, está brincando no trabalho. Quando o patrão está certo, faz tudo direitinho. É obediência. Obediência produz maturidade. Maturidade é crescimento. Tem gente perdendo o emprego por quê? Chega atrasado, dorme tarde, acorda tarde, chega tarde no emprego. Isso é o quê? Desobediência. Tem gente se separando por quê? Porque está fazendo o que não deve, olhando para onde não deve, dando carona a quem não deve. Isso é o quê? Desobediência. Existe um limite. Se você ultrapassa esse limite, a árvore estava no jardim como um teste moral de Deus. A árvore não estava ali como enfeite. Deus voltou ali, ninguém vai me dar. Era um teste moral. Ou o homem olhava para a árvore, sabia que tinha alguma coisa ali e obedecia à palavra de Deus, ou ele pegava e comia. Foi o que Eva fez. Eva preferiu desobedecer à palavra de Deus. Agora, será que Eva tinha como mensurar o que iria acontecer depois da queda? Ela não tinha. É o limite da faixa. A gente fica colocando o pé na faixa toda hora, porque a gente não sabe que depois que passar dessa faixa, as coisas vão acontecer. E as coisas que vão acontecer são terríveis. Ok? Então, primeira coisa, só há sacrifício onde não há obediência. Segunda coisa, sacrificar não tem nada a ver com arrependimento. Nossa equipe técnica está trabalhando incansavelmente para melhor atender. Segunda coisa que a gente quer sobressair do texto áureo, sacrificar não tem nada a ver com arrependimento. Ok? Vamos ler 2 Timóteo 4, versículo... Não, 2 Timóteo 4, versículo 7? Pode ser. Pode ser. Sinaliza que quando você sacrifica, você tenta mostrar um arrependimento, isso diz que você vai retornar ao início de tudo. É como se você sim, repetisse de fase, repetisse de ano. Sacrificar é simplesmente uma palavra para a gente entender. Você está repetindo de ano. Porque se você obedece, você passa. Mas se você não obedece, você tem que voltar do zero, recomeçar. Saul tinha tudo. Foi que Samuel falou a Saul, olha, Deus iria estabelecer o seu reino para sempre. O que é que ele precisava fazer? Obedecer. E qual era a palavra que Deus deu a ele? Exterminar todos aqueles homens. O que ele fez? Não. Eu prefiro guardar, separar isso aqui. Ou seja, Saul tinha uma outra ideia de obediência, que não era obedecer à vontade de Deus. É assim que a gente faz, irmãos. Deus está falando, Deus está orientando, nós estamos ouvindo os ensinamentos, vemos na escola bíblica dominical, vemos na Beriana, vemos no culto de quinta-feira, no culto de domingo, nós temos a orientação, mas quando a gente sai dali, nós fazemos aquilo que a gente acha que é mais importante. A gente sempre tem um jeitinho, tem uma desculpa. E sacrificar isso é dar desculpa para as coisas erradas que a gente faz. Eva deu desculpa. Ah, Senhor, foi a serpente que me enganou. A serpente não enganou Eva. A serpente até usou de um sofisma. Né? Quando ele disse, certamente não morrereis. Então, ela usou um argumento falso para induzir Eva a pecar. Ok, tudo bem, mas Eva queria. E o problema da desobediência não é a atração de fora. O problema da obediência é a atração de dentro. É aquilo que está dentro de mim.
É aquilo que está no meu pensamento, é aquilo que eu quero. Porque o que vem de fora, irmãos, talvez fique fácil de você controlar. Mas aquilo que está dentro de você, seu desejo, aí é o mais difícil. Ok? Paulo vai falar, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sim, aparentemente não parece nada a ver esse versículo com a questão da obediência, mas o que ele está dizendo? Que ele combateu, ele lutou, ele prevaleceu, ele fez de tudo. Mas que no final, o que prevaleceu de tudo, foi ele guardar a fé, guardar o entendimento, guardar a obediência, guardar a palavra, porque foi a palavra que sustentou ele, irmão. É a palavra que te sustenta, é a palavra que te alimenta, é a palavra que nos vivifica, é a palavra que vai nos orientar, irmãos, a chegarmos até lá, no final da carreira. E Paulo entendeu isso. Acabei a carreira, mas, sobretudo, guardei, preservei, não joguei fora, não discuti, não negociei. Não negocia obediência, ou é ou não é. Ah, mas o meu patrão pediu para me fazer isso. É certo perante Deus? Ok. Não é certo? Não vou fazer. Nós vamos falar aqui lá no finalzinho, quando nós não devemos obedecer. Porque a gente só está falando de obediência. Mas tem momentos que a gente precisa desobedecer. Ok? Nós vamos falar isso mais lá atrás. O pastor quer falar uma coisa, pastor Gilson? Eu quero agradecer tanto a presença do pastor Gilson, como também, assim, a disponibilidade que ele teve. Né? Ele soube que eu ia estar aqui e se prontificou me ajudar. Eu não pedi ajuda a ele, não porque eu tinha condição de fazer, é porque eu não queria incomodá-lo. Ok? Mas, muito obrigado, pastor Gilson. Né? Então, não está em jogo, irmãos, como a gente começa, ok? A nossa carreira. Não está em jogo isso. O que está em jogo é como a gente termina. Como é que você começou o seu casamento? Tudo bem, nós somos jovens, tivemos problemas, mas como é que está o andamento do seu casamento? Como você está tratando os seus filhos de pequeno? Ok, nós somos imaturos, estamos aprendendo ainda, maturidade é isso, é crescimento, é desenvolvimento. Ok, nós não sabemos ainda, eu sempre falo assim, eu não fui criado para casamento, eu não aprendi como casar, ninguém aqui aprendeu para ser casal ou ser pai, nós aprendemos na caminhada. Nosso pai, pelo menos o meu, não sentou comigo e me explicou como é que é o filho, como é que faz, acorda de manhã, dá leitinho, dá mamadeira, ajuda a esposa. Eu não ouvi isso. Então, por não ouvir isso, eu fiz muita coisa errada. Mas depois que a gente chega num ambiente desse e tem um entendimento, não dá para omitir fazer o errado. É isso que a igreja precisa aprender. Que nós estamos sacrificando, nós estamos pagando o preço, porque nós deixamos de ser obedientes. Obediente o quê? Somente à vontade de Deus. Três, Deus não está procurando quem sacrifica. Deus procura uma pessoa que lhe obedeça. Ali, é o texto áureo. Está escondido ali dentro. Deus não está procurando quem sacrifica, Deus está procurando quem obedeça. Ele disse, eu procurei um homem na terra. Olha só, irmãos. Eu procurei palavras do profeta Isaías, ou do próprio Deus. Procurei um homem na terra, que estivesse na brecha. Ok? Controle aqui, assim que a técnica trabalhou aqui, só para baixo para cima. Para baixo avança, para cima volta. Agora deixa eu retornar aqui. Busquei dentre um homem que estivesse na brecha. Para quê? Para executar alguma coisa. Deus não procura por procurar. Deus não procura ninguém. Ah, eu quero ver onde essa pessoa está. Não, Deus procurou por alguma coisa, por alguma razão. Porque ele ia destruir a terra estava se perdendo, ele procurou alguém para poder orientar essa terra, mas o que ele disse? Ezequiel 20. Não encontrou ninguém. Não encontrou ninguém. Agora, vamos lá. Estamos na aula bereana. Deus está hoje procurando na bereana alguém que execute alguma coisa. Será que ele vai achar? Meu pai. Então a coisa é mais séria do que estudar a revista ou ler.
Isso tem que impregnar, isso tem que entrar, isso tem que ser entronizado dentro da gente, do modo que ela não saia. Obediência não pode sair. Quem está em obediência a Deus, está na posição que Deus quer. Eu estou sentado aqui, mas eu estou esperando. Uma hora que Ele me der uma ordem, eu saio e executo. Eu não estou aqui esperando por esperar. Eu estou aqui há 5 anos, né, na igreja, ok? Hoje eu estou tendo a oportunidade de ministrar. Eu estou aqui esperando. Mas na hora que Deus dizer assim, preciso de alguém, estou aqui. E não precisa saber nada não, irmãos. Às vezes a gente acha que precisa saber muita coisa para agradar a Deus. Você precisa ser obediente. Nós vamos falar aqui um pouco de Jonas. Qual foi a mensagem de Jonas que converteu aquele povo? Quem sabe? Qual foi a mensagem? Ele não ficou igual eu a semana toda sem dormir. Qual foi a mensagem dele? Ele só foi uma mensagem, uma palavra que ele usou. 40 dias e essa cidade será destruída. A Bíblia diz que ele andou no percurso de um dia. Eu não sei quanto que ele podia andar num dia. Talvez ele rodeou a cidade inteira. E só dizendo isso. 40 dias e esta cidade será destruída. 40 dias e essa cidade será destruída. Como é que uma mensagem como essa converte uma nação inteira? Porque não é o que ele está fazendo, o que o homem está fazendo, mas é o que Deus está fazendo. É a vontade dele. Ele não precisa de doutores, embora nós precisamos disso, nós temos isso. Ele precisa de pessoas que obedeçam e executam conforme ele está pedindo. Por que Jonas fugiu? Porque ele achou que era difícil? Não, a mensagem dele era simples. Ele fugiu por outro motivo, depois nós vamos falar. Mas Deus está precisando ou está procurando pessoas que obedeçam. Talvez você veio hoje aqui para assistir uma aula, né, que seja um passivo de orientação, ok, mas Deus está dizendo assim, eu preciso que você obedeça a minha voz. Porque eu tenho algo para você executar que não pertence nem a mim nem ao outro, pertence a você. E só você pode ouvir essa voz de Deus. Glória a Deus. Deus podia chamar qualquer outro, mas era Jonas. Se Jonas não ouvisse, quem é que ia ouvir? Isaías ainda disse assim, Senhor, eis-me aqui. Isaías ainda tentou entrar no percurso, né? Então diga nesta noite. Mas não só eis-me aqui, mas diz assim, eu quero obedecer os teus princípios. Obediência quero e não sacrifício. Ok? Maturidade está relacionada com crescimento espiritual. 1 João 2, 3 a 6, só vamos falar alguma parte. Aquele que diz que eu conheço, aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos, e nele não está a verdade. Você conhece Deus? Está fazendo o que Ele está pedindo ou está fazendo o que você quer? A escolha é sua. A escolha é nossa. Obedecer e ser abençoado, obedecer e crescer, obedecer e comer o melhor da terra, ou desobedecer e ser infeliz. Vamos passar aqui. Então, esses três foi o ponto que eu achei importante direcionar na questão do texto áureo. Okay? Os objetivos. Entender a importância da obediência. Okay? Compreender que a obediência é um dos pilares da sustentação do caráter cristão. Né? Desejar obedecer ao Senhor, mesmo quando a desobediência implica em perdas pessoais. Então, o objetivo, ela tem por base nortear toda a lição. E é importante que a gente entenda que a obediência proporciona ao cristão meios legais, não é qualquer meio, de alcançar a plenitude de ser um varão perfeito. Só a obediência vai fazer com que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Tem muita gente querendo ser perfeito, desculpa, tem. Bonitinho, bem arrumadinho, até que botei uma roupazinha, porque a gente está aqui, né, na frente de uma coisa, você também não pode andar de qualquer maneira, mas tem muita gente querendo se apresentar. Mas a sua apresentação não importa para Deus. O que Deus quer ver é como é que está o seu caráter.
do seu interior. Tomar banho, lavar os pés, lavar as mãos é importante. Mas como é que está a lavagem do seu coração, da sua mente perante o Senhor? Pastor Fernando, Deus abençoe, meu querido. Amém? Então, o objetivo, né, tem por base isso, nortear, estruturar. Né? Efésios capítulo 4, versículo 13 e diante. Deixamos de sermos como meninos inconstantes, que é levado pelo engano de homens fraudulentos. Irmãos, o que tem de crente, menino, sendo levado à roda de doutrina, aí ao vento de doutrina, qualquer coisa que surge, surgiu uma novidade, o crente está indo. Surgiu uma novidade, o crente está indo. Por quê? Porque não cresceu, não amadureceu. Se a gente falar de crentes de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, pastor Gilson, nós podemos chamar de neófito? Ok. Mas 10 anos, 15 anos, pastores, pastores, ministros, mulheres que se chamam de Deus, que dizem ter compromisso com Deus, nos últimos dias estão vacilando, saindo da posição. Porque Deus não respondeu, porque meu marido fez isso, porque aconteceu isso, porque eu perdi alguém. Saímos da posição, porque aconteceu um fato. O diabo está só nos observando, vendo onde você quer chegar. Se a sua obediência ela é legalista, se a sua obediência ela é parcial, ou se a sua obediência para um Deus é uma obediência sincera, leal, independente das situações, independente da circunstância. Deus olhou para a terra e procurou alguém. Espero que Deus ache alguém nesta noite. Okay? Para alcançar a maturidade, faz necessário um esforço. Um esforço, pessoal. A maturidade não se alcança, irmãos, de qualquer maneira. Eu estou esses anos todos na igreja, eu não vou nem perguntar quanto tempo a gente, quantas vezes a gente já leu a Bíblia aqui, porque senão seria coerente, mas, assim, a nossa igreja tem um padrão aí que eu tenho observado desde que eu cheguei aqui, que a gente lê em média, a cada 1 ano e meio, 2 anos, a Bíblia toda. Então, no mínimo, a cada 2 anos você tem condição de ler a Bíblia. No mínimo. Ok? Tem pessoas que lêem a Bíblia 1 vez por ano. Ok? Mas aqui, ele é bem suave. No mínimo, você tem 2 anos para ler a Bíblia. Quem é que ainda não leu a Bíblia? Que está presente no nosso meio. Não precisa se manifestar. Então, se a gente não lê a palavra que nos orienta, se a gente não se alimenta da palavra que nos orienta, onde é que a gente quer chegar? O que a gente vai obedecer? Se nem a palavra que alimenta a gente, que nos orienta, a gente não tem condição, não tem noção. A gente fica desnorteado do que vai obedecer. Por quê? Nós não temos a orientação. Porque não é que não veio a orientação, é que eu não me supri dela. Esforço. Jesus, ou o Senhor falou para Josué, esforça-te, tem bom? Esforça-te. Eu farei você herdar, eu farei que o seu casamento seja uma bênção, eu farei que a sua casa vai ser uma bênção, eu farei que a sua empresa vai ser uma bênção, mas esforça-te, faz a sua parte. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Antes medite nesta lei, para fazeres cumprir tudo que está. Então, como é que você vai cumprir algo que está escrito, se você não leu? Pastor Roberto, só que pegando, né, o que o senhor está falando, e é algo que a gente deve pensar sobre maturidade, a maturidade ela não está diretamente relacionada a um lastro temporal. Isso eu afirmo até por conta do que o senhor já vem falando na aula. O senhor acabou de falar, por exemplo, de crentes que já caminham há um determinado tempo e não alcançou determinada maturação, seja lá em qual área, né? O senhor está aqui colocando algumas áreas. Hebreus 5,12 vai dizer, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos
torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. O que o autor dos Hebreus está falando? Já existe um período percorrido que, por si só, já seria suficiente para que você alcançasse uma determinada maturação. Mas você está voltando aos primeiros rudimentos da palavra. Isso é, você perdeu a oportunidade na sua caminhada de crescer, de alguma forma, se fortalecer. Ele vai falar sobre a questão do alimento sólido e do leite aqui de maneira antagônica, dizendo que o alimento sólido ele é para quem tem uma determinada estatura, uma determinada estrutura para poder receber. E o leite tem a ver com quem ainda não tem possibilidade de fazer uma mastigação do alimento, logo uma criança. E o senhor falou sobre obedecer. Obedecer tem a ver com saber ouvir, né? A revista trata sobre isso até no latim. E talvez a gente participa de ambientes onde as pessoas elas estão tão dispersas que elas não param para ouvir. Quem não para ouvir não pode amadurecer. Logo, perde-se um tempo de caminhada, ou seja, de lastro temporal, ou até experiências por conta dessa dispersão. E aí o chamamento para os dias de hoje, na verdade, é a quem a gente ouve, né, seja por intermédio da palavra de Deus, ou o que a gente deixa de usufruir daquilo que Deus tem dado como oportunidade para essa maturação. Eu dei aula domingo passado para os jovens aqui na igreja e eu fiz algumas perguntas relacionadas a se você se acha maduro ou não. Porque eu queria exatamente ter essa ideia. Será se a maturidade está ligada única e exclusivamente ao lastro temporal vivido ou ao proveito do que vivemos? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Eu não sei. Isso é complicado. Essa expressão é meio complicada. Mas, assim, o nosso irmão, o pastor Edvinei, está correto, porque ele diz assim, como Paulo está ensinando aos hebreus, sim, nós já deveríamos ser mestre, por quê? Isso já é pelo tempo que a pessoa tem. Quando alguém faz uma faculdade, seja medicina, tem um tempo maior, seja psicologia, qualquer uma, tem um tempo de estudo, tem um tempo lá de estágio e tal. Tudo bem que a pessoa pode fazer tem outros estudos que ele pode se aprofundar, mas ele tem aquele período é o suficiente para ele entrar no mercado. Ok? A vida cristã, não. A vida cristã, nós passamos uma eternidade dentro da igreja, muitos vão morrer e não vão chegar no final da carreira. Porque não se deixou maturar. Não se deixou maturar. Eu gosto quando eu vou para Penedo, tem um lugar lá que a gente compra o queijo lá, né? O queijo fica maturado, ele fica ali, né? É o microfone. Ele fica ali se descansando, né? Pegando aquela incorporação para ficar saboroso. Então, é isso que o crente precisa. Se estabelecer, nós estamos numa igreja da palavra, você já tem a orientação. O que você precisa é ouvir. E aí, quando a palavra diz assim que a obediência é saber ouvir, mas assim, não é somente só ouvir, porque Tiago diz, não seja só, mas seja. Então, ouvir é importante, a obediência vem por aí, mas o ouvido não pode ser um ouvido passivo. Quando a orientação entra, flutua e sai. Saber ouvir, acho que tem a ver com aplicar o que se ouve, né? Saber ouvir. Saber ouvir e pegar. Eu vejo nada, quantas pessoas, o pastor está pregando, vê um pregador de fora, tem um estudo, a pessoa está anotando. A nossa igreja ela é filmada, né? Está em filmagem. Então para de anotar e presta atenção. Porque se você ficar escrevendo, você não consegue, a sua mente não consegue captar. Eu vou ler em casa depois, mas não é a mesma coisa que vem no momento que vem direcionado de Deus para você. Porque na palavra ela vem para você, ela entra no seu subconsciente e faz a mudança. Aí você está preocupado em anotar. Depois você vai pegar aquele caderno, vai jogar na estante e vai esquecer dele. Então, o ouvir para a obediência não pode ser um ouvir passivo, que, eu ouvi, eu estava lá, eu fui na Beriana, eu ouvi. Não. Tem que ser um ouvir reativo. Que chama a responsabilidade. Ele te incomoda a perguntar, né, a se expressar e a sair daquela condição. Se você ouvir e não deixar aquilo movimentar dentro de você,
então não adiantou nada. Ok? Então, introdução. O processo da obediência na vida deve ser diário, crescente, né? Para não passar e para crescente, não para, né? Aí depois podem melhorar, que isso vai ficar lá no coisa, não para com o passar do tempo, e deve passar por toda a área da nossa. Então, a obediência, ela não para com o tempo. Eu obedeço hoje, ok? Minha esposa foi para Penedo descansar, porque eu acho que essa noite tem uma live aí com a irmã Sueli, né, sobre o livro de Efésios, 2h da manhã. Então, ela foi para lá descansar, que é um ambiente mais, assim, harmonioso, agradável, e dali ela vai fazer lá a live. Eu fiquei em casa. Então, eu estou em casa sozinho. Eu estou em casa sozinho, o dia todo. Então, obediência ou caráter é aquilo que você faz quando ninguém está perto. Quantos aproveitam a oportunidade que está sozinho para fazer algo que não presta? Quantos aproveitam a oportunidade que entra na internet que ninguém está vendo para fazer algo que não deveria? Então, a obediência, ela é co-irmã do caráter. Você precisa se coordenar com isso. Você precisa querer, ok? Então ela não passa com o tempo. Eu fui obediente hoje, amanhã eu não preciso, não. A obediência, ela é, acordei hoje, cheguei no final, agradeci a Deus, Senhor, muito obrigado. Até ali, eu pisei ali, quase que, mas eu consegui. Aí chegou de manhã de novo, quando acordou, mais um dia, Senhor, na tua presença. Me ajuda a ser obediente. Me ajuda a agradar ao Senhor. Me ajuda a andar nos seus caminhos. Me ajuda a ouvir. Irmãos, é importante a gente ouvir a voz de Deus, por quê? Deixa eu dar porque a aula ela vai terminar, mas deixa eu dar um exemplo prático do que é ouvir a voz de Deus. A minha esposa foi receber um dinheiro para mim há 25 anos atrás, na Caixa Econômica. Sabe, antigamente era cheque, era não sei o que lá, hoje tem toda essa facilidade, mas antigamente não era tanto assim. Você tinha que ir na porta do caixa, pegar dinheiro, uma fila, tal, e ela foi. Então ela pegou um ônibus lá perto de casa, né? A gente não mora em Lodebar, mas é um pouco mais perto, e aí esse ônibus saía dali, atravessava o Austin Luiz e ia para Beira-Mar. Quem conhece a Beira-Mar ali do outro lado do Austin Luiz sabe como é que é aquilo. Então ela pegou o ônibus, ela tinha que soltar na 25 de agosto para ir na Caixa. Então no meio do caminho, ela sentada, ela ouviu: vai até o fim da condução. Ela ia levantar para soltar, aí a voz falou assim: vai até o fim, não desce. Não tinha ninguém perto, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou lá para o outro lado, não sei nem o que me espera lá do outro lado. Senhor, vai até o fim. Então, aí quem tem um entendimento com Deus, eu vou sentar, vou ficar aqui, vou até o fim, de repente vai entrar alguém, ela pensando que precisa de uma palavra, uma senhora, alguma coisa vai acontecer que eu vou ter que... Deus foi até o fim, ficou lá, o motorista ficou olhando para ela, o cobrador também, ela não podia falar, Deus mandou vir até o fim e voltar, ela falou assim, eu me perdi, tenho que voltar. Não, pode ficar no ônibus aí. Ela ficou no ônibus e voltou, enfim, para terminar a história. Quando ela volta, que atravessa o Austin Luiz, que ela tinha uma Caixa Econômica logo ali, bem no final do Austin Luiz, que ela para ali, o ônibus para descer, um monte de carro de polícia, 2 pessoas baleadas, uma senhora morta, enfim, o que tinha acontecido? Um assalto na porta da Caixa. Então, ouvir é importante. É uma orientação, Deus está te dando. Se você não sabe ouvir, você não consegue colocar em prática aquilo. Se ela não ouve e não obedece, eu não vou dizer que provavelmente ela seria a pessoa baleada, não, mas pelo menos o susto seria maior. Então, obedecer é importante para que você se livre das consequências. Ok? Então, o processo de obediência na vida deve ser diário, crescente, não pode passar com o tempo. Então, ele passa por toda a sua vida, e a sua vida ela é espiritual, familiar, social, e a Bíblia dá exemplo disso. Aí, está escrito. Os níveis de obediência que a gente pode atingir, está lá.
Vós que sois espirituais, tende-se um espírito de mansidão. Ora, é inadmissível que não vou falar de membro, de um pastor Roberto, não tenha um espírito de mansidão na hora que for necessário. Ok? Porque a Bíblia me orienta. Vós que sois, eu sou espiritual, eu cuido da minha vida espiritual, agora se eu não cuido, é perceptível. Na hora que pisarem no meu pé, alguém já vai saber se eu sou espiritual ou não. Quando baterem no meu carro, na rua, ou quando arranharem, já vão saber se eu sou espiritual ou não. Se eu sirvo ou não sirvo, por causa das minhas reações. Então, assim, a obediência ela vai perfigurar toda a sua trajetória, vida familiar. Você precisa cuidar da sua família. Você sabia disso? Que aquele que não cuida da família nega a fé? E é pior do que o descrente? Agora, quantos irmãos, que não é porque estão desempregados, é que são ruins de trabalho? Está dizendo para Deus que a palavra que ele orientou, ele não quer seguir. Aí a mulher sai para trabalhar, ele fica em casa. E pior do que ficar em casa, é ficar aprontando. Profissional. Trabalho é espiritual. Eu trabalho. Já cheguei em algumas posições, eu sei o que é embaixo e em cima. Ok? Eu vi pessoas dormir no banheiro. Eu vejo pessoas passar o dia inteiro sem fazer nada no computador. Porque é uma empresa, né, que é inchada, não vou falar o nome, tem bastante gente, então, tem muito terceirizado, então não importa. Então, quem é primeirizado, então, o que está fazendo? Ah, mas o meu patrão não está aqui, meu patrão é o governo. Mas você tem um Senhor, que Ele está te vendo. O tempo que você está gastando, que você poderia investir em algo naquele lugar, em alguém naquele lugar. Então, a obediência produz em nós frutos que nos permite alcançar a maturidade. Pastor Ronaldo, o senhor me avisa a hora, porque eu não vou ficar olhando para o relógio, para a gente poder não passar. Tópico 1. Quem impele o cristão à obediência? Então, o mundo espiritual, o mundo é regido por leis. Dentro dessa lei encontramos a obediência. Através dessa lei que a nossa vida também é regida. Gênesis 12, 1 e 3. Qual foi a palavra que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu... Ele ouviu. Ouviu, entrou aqui, ele concentrou a informação, maturou ela, entendeu qual era a vontade de Deus e foi. Essa foi a primeira obediência. Então, a obediência tem estágios. Não é simplesmente eu obedeci hoje, Deus. Legal, meu filho, aí, estou gostando de você. Não, a obediência são estágios que você vai galgando na sua vida até você pegar a maturidade cristã. Quem é que ensinou José, que tinha que passar por tudo aquilo, caladinho, adorando a Deus e abençoando os outros? Quem ensinou ele? A orientação que ele teve do pai. Então, a orientação já está na nossa mão. A orientação foi dada. Agora, eu não me esforço para ter essa orientação. Eu prefiro ouvir. E quando eu não ouço bem, então as orientações vão sendo perdidas. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor Gilson? Eu quero, professor, fazer pergunta. Não. Mas não é pergunta, é falar. Muito bem. A obediência, a palavra que o senhor está ministrando está indo muito bem, graças a Deus, estamos entendendo perfeitamente, e o textual diz, é melhor obedecer do que sacrificar. O atender melhor é do que a gordura dos carneiros, do carneiro, sacrifício. Então, o senhor colocou muito bem para nós aí, que aquele que sacrifica não está em obediência, ele está tentando encobrir uma falha pelo sacrifício, baseado no nosso texto bíblico. Mas eu queria entender um pouco mais se aquele que obedece, ele obedece porque ele é maduro na fé,
Ou pode uma pessoa iniciante, um neófito, ou pode um discípulo também estar em obediência? O discipulador está no outro nível, mas o discipulando não, ele está ainda em treinamento. E como fica? Ele tem que obedecer porque ele é maduro, ou ele obedece porque ele está sendo ensinado? Porque também tem essa questão. Às vezes a pessoa não entende aquilo que está sendo passado para ela, como ela vai obedecer algo que ela ainda não compreendeu, não foi passado para ela. Então, a minha pergunta é meio complicada exatamente por isso. Não, ela não é complicada. Os pastores estão aí, eles vão responder. Alguém quer... Os pastores estão aí, principalmente o pastor Gilson, né? Senão o pastor Fernando está lá atrás, a gente leva o microfone para ele. Mas assim, não é questão... Pode falar, pastor Naldo. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja do Presbiteriano lá de Minas, né, lá de Belo Horizonte, ele tem uma citação que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: se Deus mandar você sentar, não procura a cadeira. Pelo que eu entendo, muito embora a maturidade contribua para essa questão da obediência, o fato de você obedecer ou não a Deus, ou obedecer ou não uma instrução, não tem a ver com idade cronológica, nem com tempo de fé. Tem a ver com o discernimento que você tem daquela informação. Se ela é útil, se ela é proveitosa para a sua vida, se ela vai levar você de um lugar para outro, se ela vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Então, mesmo a pessoa pode aceitar Cristo hoje e receber uma instrução, como muitos de nós recebemos no começo da nossa fé. Meu filho, anda com gente melhor que você. O pastor Fernando falou comigo lá 30 e poucos anos atrás. Crente é que nem bicicleta. Se parar, cai. Então continue andando. Entendi. Ouvi. Aí a Bíblia diz lá em Provérbios 22:17, inclina o teu coração, inclina os teus ouvidos à palavra dos sábios. Aplica o teu coração ao conhecimento. Inclina, ouve e aplica. Esse é o caminho. Não tem nada a ver com o tempo de carreira, mas boa. Não tem nada a ver com lastro temporal. Não tem. Não, isso aí. Não tem nada a ver com lastro temporal ou atemporal. Maturidade, a gente pode até, às vezes, buscar requerer de um novo convertido no sentido de fé, é equivocado. Agora, todo novo convertido, ele pode decidir ser fiel a Deus, porque em algum momento ele passou pela transformação, pela regeneração. Então, assim, ser fiel é um preceito, né, algo que vai tornar essa pessoa em algum tempo maduro e ela vai decidir obedecer pela fidelidade dela a Deus. Você nota, assim, a vida de José, com quantos anos ele foi ser escravo? 17? Mais ou menos? Ou vamos botar que fosse mais jovem. Como é que ele tinha tanto conhecimento para suportar tudo o que ele passou naquele lugar? Para esperar. Ele não tinha promessa. Presta bem atenção, José não tinha promessa que ele ia ser governador, que ele ia sair dali, que ia voltar a ver os pais, ele não tinha. Mas ele tinha uma consciência que ele precisava obedecer a Deus. Pelo quê? Pelos preceitos que o pai e a família ensinou. Os irmãos estavam no mesmo caminho, mas os irmãos aprenderam. Mas José guardou. Ouvir e guardar. Pode falar, pastor. Isso aí. Isso aí. Vamos deixar o pastor Fernando repetir, porque é importante. Não ia falar, não. O nosso irmão José, ele teve uma revelação da parte de Deus, de algo que Deus estava planejando para realizar na vida dele. Agora, não é só porque ele teve uma revelação de Deus e ele achava que isso ia acontecer de qualquer maneira. Toda revelação, toda promessa de Deus tem o seu tempo para que se cumpra e tem todo um processo para que ela se estabeleça. E o ponto aí central é exatamente o que o irmão está falando hoje, que é a obediência. Se ele tivesse fracassado em relação a essa promessa, a se conduzir de tal forma para que essa promessa se cumprisse, por certo, ela não se executaria na vida dele. Exatamente. É simples assim. Então, a orientação, se presta bem atenção, José,
não falou de José, ele teve uma orientação divina, mas preste bem atenção. O que José mais queria na vida? Quem aqui como escravo, o que você mais ia querer na vida? Verdade. E o que a mulher de Potifar ofereceu a José? Além das outras coisas que não prestava. Não, mas além do que não deveria. Possivelmente, ele disse, eu tenho a chave. Eu tenho a chave da sua liberdade, é só falar com meu marido. Ora, por que José então não aproveitou? José queria ver o pai, queria ver a família. Ok? Ele queria sair dali e voltar para o lar. Mas ele tinha o entendimento. Ele tinha dentro dele, né, conhecimento de como deveria se portar. E ele fala para aquela mulher, como faria tal coisa? Não é contra o seu marido, não. Não é contra a sua esposa, seu marido, seu filho, que você está fazendo isso, não. Como faria tal coisa contra? Então, a obediência, ela é leal, ou é direcionada a Deus. Aquele que diz que obedece o pai ou a mãe, mas não obedece a Deus. 2 minutos? Falta 20? Não? Aquele que diz que sabe fazer o bem e não faz, nega. Então, a obediência está nisso, e você saber o que você tem que fazer. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele queria ser livre, ele queria voltar para casa, queria, mas ele não queria pecar contra Deus. Então, para ele não pecar contra Deus, ele teve as perdas pessoais. Que um dos objetivos diz assim, você é obediente mesmo tendo perdas pessoais. Ele preferiu perder. Não, vou ficar aqui como escravo. Ele não sabia de tudo que ia acontecer, mas ele permaneceu porque ele quis obedecer a um Deus maior. E essa obediência levou ele ao triunfo. Veja bem, a obediência, as provas que a gente passa, não somente, ela só não serve para você ficar triste, zangado, aborrecido com Deus ou com as pessoas, não. Ela tem um propósito. Te levar à honra, te levar ao triunfo, te levar à vitória, te levar no topo. Ok? Essa é a condição. Quanto mais você obedece, mais você sobe. Ok? Sede cumpridores da palavra e não. Então, fato de sermos discípulos de Cristo, o servo obediente. É isso? É. Qual é a ideia de servo? Escravo. A melhor definição é doulos, está lá no livro de Marcos, alguém que rende a vontade do outro, está sempre a serviço do outro, voluntariamente. Qual é o modelo que não só o autor lhe apresenta, mas que a Bíblia apresenta? Cristo. É o nosso alvo. Ah, tá bem, Cristo está muito alto, o nível muito alto. Então vamos para Paulo. Que diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então, se você imitar Paulo, já está bem no caminho. Né? Já está bem. Tá? Mas Cristo é o nosso alvo. Se você olhar para ele, né, nos meus passos, né, o que fazia Jesus, tantas coisas tem aí que nos dá a direção, aí ele fala, vamos ler, vamos ver o que está escrito em Filipenses 2,5, para a gente compreender. Eu não sei onde está isso aqui, porque é tanta informação escrita. Mas alguém pode abrir aí? Filipenses 2,5. Vamos ler. Isso aqui é o 2,8 da lição. Isso. Sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o triunfo do mestre foi consequência de quê? De obediência. Jesus poderia não passar na cruz? O que o irmão acha? Sim ou não? Ele tinha a opção de não passar? A gente vai dizer que não, porque ele já nasceu para isso. Mas tinha. Os evangelhos, eles narram isso. O próprio Cristo falou assim, Senhor, se for possível,
passa de mim esse cálice. Ok? Ele está falando isso. Agora, não era por causa da morte. A preocupação de Jesus não era porque ele ia morrer na cruz. Era porque ele ia se separar temporariamente do Pai. Morte para ele sabia que ia ressuscitar. Ok? Mas aquele grito de agonia, Pai, por que me abandonaste? É porque o pai teve que se afastar por algum momento, porque senão ele não podia morrer. Quem mata Deus? Como Deus morre? Então, Deus tinha que se retirar, deixar ele. E quando isso aconteceu, ele se sentiu vazio. A expressão que o salmista Davi, ele expressa, se eu não afasto o teu espírito de mim, já se sentiu, você já se sentiu longe de Deus? Então, é uma tristeza, é uma agonia. Então, o que ele não queria era sentir isso, não era não passar pela morte, mas ele tinha opção. O servo tem vontade, ele só não quer fazer por amor a quem? Ao seu Senhor. Então, quando nós obedecemos, não obedecemos por legalidade, porque é um mandamento, está escrito, não, eu obedeço por prazer. Ok? Eu faço por amor. Eu venho a Bereana porque eu gosto de assistir as aulas. Merece até um aplauso, né, irmãos? Não. Isso. É só expressão, eu não venho todas as sexta-feiras, tá, irmão? Depois, estou dizendo aqui, os irmãos estão sempre aí. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo para os irmãos que estão aqui, tem gente que é frequente, ok? Então, eu venho porque eu não tenho oportunidade para lecionar, eu não tenho oportunidade para falar na frente, mas eu venho porque eu gosto. Eu tenho prazer em estar ali com os irmãos, ouvindo a palavra, aprendendo junto com os irmãos, me edificando. É isso que importa para Deus. Deus está vendo o seu interior. Não é eu vim porque o pastor Ronaldo vai me chamar um dia. Não, isso aí não importa para Deus. Pode até se importar para você, mas para Deus, isso não tem serventia nenhuma. Ok? Porque um dia as nossas obras vão passar no fogo. E tudo vai queimar. Tudo vai queimar, olha. Tudo que não era de boa índole, boa fama, boa fé, vai queimar. Eu quero ver o que vai sobrar. Ok? O fato da prática da obediência conduzir uma vida plena. Então, obediência produz crescimento, maturidade, precisamos compreender que a obediência tem níveis. Ok? Obediência te leva à conquista. Daniel, José, Abraão. Falei aqui que a primeira prova de Abraão obediência foi sair do lar, ok? Do conforto, né? Do que ele tinha, foi sair. Qual foi a segunda? Obediência. Sacrificar o filho. Olha como é que aumentou o nível. Primeiro Deus falou assim, eu quero que você saia daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque de você eu farei uma grande nação. Ele ouviu aquilo, maturou, ele entendeu que Deus estava chamando ele e foi. Sara, nós precisamos ir. Mas para onde? Não sei, Deus falou. Para onde você vai? Não sei, Deus falou. Para onde você está indo, Abraão? Não sei, Deus falou para caminhar para uma terra que ele vai me mostrar. Então é isso que importa, obedecer a isso. É seguir um caminho que você não sabe onde vai dar, mas sabe quem falou para você ir. Isso é obedecer. Então Abraão foi obediente, ok? Agora a segunda foi maior, porque talvez você entenda assim, essa foi fácil, ok? Estava cheio de casa, cheio de ídolo lá, ele queria dar um tempinho, saiu do estado, ok? Mas a próxima foi maior. Abraão, oi Senhor, me dá o teu filho, teu único filho, Abraão. Abraão sem se perturbar, porque a Bíblia não demonstra isso, né? Friamente, Abraão pega o menino, pega os moços, pega lá o jumento, amarra tudo para fazer um sacrifício, leva o menino e vai. Ele podia ficar, né, se indagando, mas Senhor, mas agora, o que vai acontecer disso? Foi a promessa que o Senhor deu, eu vou jogar a promessa fora? Como é que o Senhor tira uma promessa? Deus por acaso dá a promessa e tira? Como é que é isso?
Não. O que o senhor quer, Senhor? Abraão vai lá, amarra, fala assim para os moços: ficai aqui, porque eu e o menino vamos subir, e havendo adorado, por isso assim, a adoração tem sacrifício. Nem todo sacrifício tem adoração, mas toda adoração tem sacrifício. Havendo adorado, porque ele ia sacrificar. Ele só não ia lá cantar. Ele ia sacrificar. Só um adendo a essa questão de Abraão aí, que hoje a gente tem a referência de Abraão, né? Porque nós temos na palavra de Deus, que já está escrito, a gente tem essa referência, a gente tem essa base. Só que Abraão não teve um Abraão em quem se espelhar. Ou seja, isso a gente pode ver o nível da obediência de Abraão, porque quem era a referência de Abraão? Hoje nós temos a palavra de Deus, N referências a Abraão, vemos a obediência e a revelação de Deus na vida dos patriarcas. Era uma referência do caramba, mano. Entendeu? Então assim, mas você... Talvez Abraão não tivesse referências assim. Agora vale ressaltar, claro que a palavra aqui do nobre colega é fundamental, de extrema relevância, né? E nessa esteira, Paulo mesmo disse, né? O que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pelas Escrituras tivéssemos consolação, esperança e tudo mais. Nós temos o privilégio hoje de termos um cabedal de conhecimentos, de fontes informativas que nos levam a constatar de modo inequívoco de que a obediência traz resultados positivos. E a grande manifestação de fé se dá exatamente na nossa obediência. Todavia, esses patriarcas, na história dos quais Deus se manifesta, eles construíram a sua fé a partir de uma voz que ouviu, de uma chamada, né? Abraão, por mais que Noé antecedera a Abraão, mas vale ressaltar que Abraão, ele oriundo da Mesopotâmia, no contexto politeísta, os seus pais em casa tinham uma relação com as divindades politeístas da Mesopotâmia, no entanto, Deus se revelou. Havendo Deus falado ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, ele atentou para essa voz e caminhou. E aqui foi dito essa postura relativa do tempo, como não sendo um elemento fundamental, necessário ou exclusivo da maturidade. Todavia, esse tempo ele é fundamental para que as atitudes realizadas nesse tempo se traduzam na maturidade. Não se pode ter uma vida madura alijada do tempo. É importante que haja tempo, porque senão a gente vai dizer aqui que uma pessoa nova, enfim, pode ter uma certa maturidade que não é verdade. É bem verdade também que o tempo por si só não resolve. É fundamental que haja atitudes no decorrer do tempo, e o somatório do tempo e atitude desembocam em maturidade. E Abraão é um caso clássico disso, né? Porque a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. E tendo ainda mortificado na carne, creu Abraão no Senhor, e isso foi imputado por justiça. Claro que essa construção se deu aí pelo menos com algumas décadas de caminhada, porque as coisas com Deus não acontecem do dia para a noite, é um processo marcado pelas atitudes, provações, vinculadas à chamada, a propósito, é todo um somatório de elementos que não importa. Não importa o tempo nem o propósito. Tudo isso deve ser pavimentado pela obediência. Sem ela, não tem como chegar ao final do processo. Correto. Isso merece um aplauso, moço. Pode dar um aplauso? Esse merece, esse merece. Esse merece. Então, a obediência, assim, conduz uma vida plena, assim. Após a obediência, ou após os fatos que demandarem uma obediência, no final deles, vai ter sempre uma honra. Deus sempre vai te colocar num lugar melhor. Você vê Daniel passa dificuldade desde o momento que ele chega na Babilônia. No primeiro dia que ele chega, o que ele faz? Ele propõe no seu coração obedecer a lei dos seus pais. Eu não vou comer esse tipo de comida, porque algumas eram sacrificadas a ídolos. Então ele se prontificou em obedecer. Poderia morrer,
Poderiam perder a vida já logo no início, mas ele se prontificou em obedecer. Então, assim, ele decidiu no coração dele não se contaminar. Então, obediência é uma questão de decisão. Eu não quero, eu não vou fazer. Não. O diabo vai instigar. Né? Eva, se você comer da árvore, você vai, sabe? Vai ter a noção de tudo. Ok? Mas ela podia dizer não. E mais ainda, Adão poderia ter dito não. O fato do seu companheiro errar, isso acontece muito em nosso meio, porque a gente é levado pelas amizades, não pode induzir o meu erro. Se você quer errar, erre sozinho. Eu gosto muito da minha esposa porque quando eu estava no erro, né? No erro, eu queria induzir ela a errar. Por quê? Você quer ter né? Aí eu errei por quê? Ela também errou. Mas não, ela dizia assim, o problema é seu. Se você não quer obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus. Vive a vida que você quiser, mas a minha vida pertence a Deus. Então, eu tive que acompanhar. Okay? A força dela, a obediência dela, ok? Em Deus, fez com que eu obedecesse também. Entrasse no caminho que ela estava. Não levasse ela para o meu caminho. É o que as pessoas estão fazendo, ok? Um erra, o marido erra, a esposa também, você já errou, vou errar também, vou junto, já vou para tudo que é lugar. Não! Não! A sua obediência é única. A obediência, ela é pessoal. Ela não é coletiva. Existe a obediência coletiva como nação, ok, como povo, ok, mas a obediência, ela é pessoal e intransferível. Então deixa eu passar, irmãos, deixa eu pular aqui, que eu quero chegar no momento aqui, no momento político dessa lição. Passa aí um pouquinho. Passa aí. Vai passando aí. Ensinamento do profeta Jonas, vai. Eu acho que tem foto aí, tem. Aí, volta aí. Né? É o ensinamento do profeta Jonas. Isso é um momento político, irmãos. O Reinaldo depois pode puxar a minha orelha. Onde é que está Nínive? Onde é que está Nínive? A minha direita, é isso? Ok? Mas ela está à direita mesmo, porque ela está no norte, no nordeste, aliás. Ela está no nordeste, leste, ela está no nordeste. Ok? Onde está Jope? À esquerda. E onde está Tarso? À extrema? Deus chamou Jonas para ir para onde? Para a direita. Deus chamou Jonas para ir, vai à direita, vai a Nínive, eu quero que você vá lá. Jonas pegou o barco e foi para onde? Para a esquerda. E não se contentando, partiu para a extrema esquerda. Para onde você está indo nesses últimos dias? O seu barco está indo para onde? Para a direita, ou para a esquerda, ou para a extrema esquerda. Não, mas é um momento. Desculpa. É? E voltou, saiu? O que é? Espera aí, tem um barcozinho ali ainda que tem uma foto. Deixa eu ver se é esse aqui. Olha aí o nosso barco. Olha a bandeira. Barco significa o quê? Embarcação significa o quê? Hã? Vida. Significa a sua vida, simboliza a sua vida. Quem é que você está deixando no barco, entrar no barco da sua vida? Quem você vai deixar governar a sua vida por um período de tempo? Para onde o seu barco vai caminhar? Para a direita? Ou ele vai para a esquerda ou extrema esquerda? Você vai decidir isso. A escolha é sua. Ok? Jonas entrou no barco. Você viu as coisas que aconteceram quando Jonas entrou no barco? Quando um desobediente entra num barco, tempestade vem. Hã? Ruína. Olha só, diz que os marinheiros pegaram as riquezas e jogaram. Você quer que o seu barco, o seu país perca as riquezas que ele tem? Bem, vamos pular esse lado então agora, para a gente chegar ao final. Quem devemos obedecer? Ok? Hã? Quem devemos obedecer? Ainda que os filhos aprenderam a obediência por aquilo que padeceu, né? Falando aqui do próprio Cristo, obediência a Deus não se negocia. Mateus 22, 23, o maior mandamento
está em amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Ok, irmãos? Eu vou finalizar por aqui, vou passar para o pastor Reinaldo, né? Pastor Ronaldo, ok? Deus nos abençoe. Eu agradeço riquíssima essa oportunidade, porque eu tive a oportunidade de falar aquilo que o meu Senhor queria. Eu não dormi por 5 dias. Essa noite eu fui dormir 5 horas da manhã. Parece fácil, né? Simples fazer a lição. Mas sabe quando eu fiz a lição? Quando eu joguei tudo fora e li a lição toda. Fiz a lição hoje. Eu fiz a semana toda. Hoje eu tive que ler tudo de novo, aí eu concluí a lição que eu tinha que concluir. Como é que pode, né? Então, deixa Deus fazer, ou falar, como Ele quer fazer, porque Ele é Deus, Ele sabe onde Ele entra, onde Ele faz o que Ele faz, porque é dEle, tudo para Ele e para Ele. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Pastor Ronaldo. Obrigado, reverendo Roberto, obrigado pela ministração, bênção. Vou falar uma coisa para você, estava conversando ali com o Edivanei, o senhor estava falando que, às vezes, nós deixamos de obedecer a Deus porque a nossa fé é utilitarista, é circunstancial. A nossa fé, às vezes, ela é baseada naquilo que Deus nos dá, né? Enquanto Deus ele é provedor de bênçãos para a gente, está tudo bem. Quando, às vezes, a nossa vontade é contrariada, a gente deixa de obedecê-lo. Isso é um negócio interessante, eu estava vendo, o Vanessa falou que alguém esses dias falou sobre isso, mas eu estava mostrando para Edivanei ali no capítulo 11 de Gênesis, né, a chamada... Tira aí, tira aí que eu passo mal com esse treco aí, mano. Tira aí, depois eu peço. A chamada, na verdade, para ir a Canaã, era de Terá, pai de Abraão. Se você ler no finalzinho do capítulo 11, pode encontrar aí que você vai ver, que Terá foi chamado para ir para Canaã, sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Agora, acontece que tem no meio dessa chamada aí, ou dessa coisa, um momento em que um dos filhos dele, Arã, que é o pai de Ló, morre. Parece que a história conta que essa morte do filho, essa tragédia na vida dele, fez com que o plano fosse impedido para Terá, não para Abraão. Então a gente às vezes pode entender também que, mesmo que a gente às vezes recue do que Deus pretendia para nós, Ele vai cumprir o seu plano. Ele vai cumprir. Deus ele vai reescrever a história de alguma maneira, porque Ele tem o controle das coisas nas mãos dEle. Não é? Estamos vivendo momentos complicados aqui, mas eu tenho uma coisa, queridos, vou dizer isso para vocês aqui agora com clareza assim de alma, de coração. Tenho conversado muito com minha esposa sobre isso. Estamos acreditando, confiando. Eu tenho pedido, Senhor, meu Deus, faz que nem Senaqueribe fez com Senaqueribe. Faz, sei lá, manda um anjo só daqueles lá, passa o carro, faz alguma coisa. Eu estou fazendo uma oração dessa. Senhor, aquele homem, ele afrontou. Você pode fazer de novo, eu creio nisso. Mas se ele não fizer, mesmo assim, a igreja vai continuar, mano. A minha vida, a sua vida, nós como cristãos vamos continuar avançando, né? Vamos continuar, mano, vamos continuar. Não deu game over, não. Não deu game over, não. Eu acho a coisa mais linda que está acontecendo nesse momento agora na nossa nação é que, permanecendo ou não, talvez o grande mérito do presidente foi ter resgatado em nós esse ufanismo, essa coisa da pátria, de acreditar, né, de defender, de brigar pelos nossos valores. Eu vou pedir para o Aninho, de novo aquela coisa aqui, da live. Eu estava dizendo isso no começo da transmissão, vou repetir agora um pouquinho, vocês já ouviram, mas hoje a gente teve a ideia de fazer essa live aqui, né, saindo da bolha, conquistando votos brancos, nulos e abstenções. Meu amigo, vou dizer para você, não adianta você discutir com teu colega que é vermelhinho, petista, comedor de mortadela, não adianta. Não adianta você brigar com esse cara, você só vai se aborrecer. Infelizmente, nós temos familiares nossos, amigos nossos e até mesmo irmãos nossos, é difícil de acreditar, mas que né, são partidários. Meu irmão, não vamos nos aborrecer, não vamos brigar com essas pessoas, não vamos quebrar laços familiares por conta disso. Tem uma história da irmã aqui, né,
que me bloqueou, a irmã me bloqueou, me defenestrou das redes sociais dela por conta desse negócio de Bolsonaro e tal. E depois ela veio pedir perdão, falou, meu irmão, Bolsonaro. Não, eu falei, não, meu irmão, o problema não foi Bolsonaro, não foi assim a irmã. A irmã que é intolerante, não é? Então não vamos nos aborrecer por isso, vamos tentar conversar com os idosos, com quem não votou. Minha irmã, minha avó ficou em casa, tem o título, meu irmão, pega a velha, mano, leva ela, mano. Não é verdade? Tem aquela pessoa que está decepcionado com a política, com qualquer coisa, está triste, desanimado, leva essa pessoa, dá carona, vamos fazer a nossa parte. E saber que mesmo que, como os amigos de Daniel lá, meu irmão, se Deus é poderoso para nos livrar, mas se não livrar, vou continuar servindo a Ele, tá bom? Deus é maior e tem controle de todas as coisas. Guardem essa live aí que vai ser muito interessante, estratégias para essa conquista do voto desse pessoal aí que está... O pastor Sócio não preciso nem falar, mas vocês vão conhecer o pastor Gustavo Quinal, que é um cara também top aí, tá, no NPC. Guarde essa data, 2 de novembro, na nossa jornada de educação cristã, nós vamos ter palestrantes top aqui. Pastor Fernando vai falar sobre estratégias para a conquista dos novos membros, como a gente tem recebido eles aqui, como a gente tem trabalhado. Creio que muitos de vocês aqui, que estão me assistindo aqui hoje, e também gente que está aí na internet, né, chegou à ADVEC, foi recebido, optou por fazer da ADVEC o seu lar espiritual, né, mas ainda não foi, talvez não tenha até passado por essa iniciativa que a gente tem aqui da classe de novos membros e tal. Então a gente está trabalhando, fazendo, criando possibilidade de cada vez acolher melhor esses que chegam aqui à nossa comunidade de fé. Então, pastor Fernando, pastor Elisete vai falar sobre, né, a EBD para toda a família. Nós vamos falar sobre palestras para professores e pais de crianças, de adolescentes, de jovens, um evento para toda a família, vai ser bênção, participe. E por último, misericórdia, estarei falando amanhã. O pastor Fernando esteve comigo, se lembra, Fernando, no ano passado? Lá em Mesquita. Lá em Mesquita, pois é, esse ano os caras me chamaram, Fernando, aqui, ó. Olha aqui, ó, pastor Claudionor de Andrade, pastor Lauri Vilas Boas, e eu no meio, maluco. No meio deles, né, como no meio deles. Cara, quando eu recebi isso aqui, eu fiquei agoniado. E aí, achei lá, aí o pessoal falou assim, Fernando estava lá comigo, pastor, o pessoal gostou muito de você. Eu falei, eu adorei eles também, amei todos eles. Mas caramba, né, colocar nessa situação aqui. Então, amanhã estarei na Baixada Fluminense, em Mesquita, falando sobre a errância da Bíblia. Se tiver alguém nos assistindo que querer até lá, dá um brado de vitória comigo lá. Não me deixem sozinho, minha gente, como dizia lá o... Eu sei, mano. Pô, agora você me deixou até mais tranquilo, né? Eu pensei que né? Até respirei. Já pensou se eu tivesse sozinho para lutar um fight com esse cara aí, né, mano? Não dá, né? Jesus está comigo, tá beleza. Né? Vamos agradecer ao Senhor. Fernando, por favor, já que você se aproximou aqui, Fernando, eu veio todo jovenzinho, mano. Todo cocota, mano. Você está olhando ali, tem um problema, né? É que se tivesse assim, colocado de perfil, quase tomou a tela toda, né? Como assim? Entendi. Entendi, não. Como assim eu estou tomando... Cabeça assim, privilegiada. Tá, okay. Fala em cabeça. Glória a ali, Deus. Pai e filho, hoje está muito... Deus do céu. Pastor Roberto, parabéns pela ministração abençoada, espiritual, né? Tem muita gente que se diz obediente, mas hipócritas, né? Como os fariseus, né? E nós temos que combater essa obediência chamada obediência hipócrita, né? Aparente. Tem que nascer dentro do coração, né, pastor? E é isso que Deus quer trabalhar em nós, para que nós sejamos melhores crentes e alcancemos a maturidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que os ministérios que Deus constituiu na sua igreja foi nos dado exatamente para nós crescermos em maturidade. Então, nós temos que estar muito atento a tudo que nos é ministrado. Tá? O pastor falou ali às vezes você está ouvindo uma coisa, alguém está anotando, né? Se a pessoa estiver anotando, mas está ligado ali, né?
está ligado no que o Espírito está te confiando, eu não acho nada de mal. O pior está anotando uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo ministrada, aí que é pior. Eu me lembro que hoje nós temos aqui o CDM, né? E o CDM, eu esbocei o CDM, o curso CDM, quando o Miles Monroe veio pela primeira vez aqui no Fogo para o Brasil. Aquilo impactou tanto a minha vida em relação a construir alguma coisa aqui na igreja que atendesse a uma futura liderança, que no mesmo momento que ele estava ministrando, é como o pastor Silas de vez em quando fala, estava descendo uma tela, né? Ele me deu todo o esboço do curso do CDM enquanto ele estava ministrando, né? Porque eu estava ligado naquilo que Deus estava ali falando através do seu servo. E isso tem sido uma bênção. Está aí o CDM, desde 2011. Nós temos hoje, nesse curso, nesse ano, mais de mil inscritos, né? 1000 inscritos. Imagina a dimensão que é isso, irmãos. Está sendo ministrado aqui na nossa igreja, um curso que está sendo não somente ouvido aqui na sede, mas em todas as nossas filiais no Brasil inteiro. Mais de 1000 pessoas, a maioria, praticamente 80%, 90% jovens, né? Sendo instruídos na palavra de Deus para serem bons líderes obedientes, porque essa é a vontade de Deus. Vamos orar. Te agradecemos, meu Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu de sermos instruídos na Tua Palavra. A Tua Palavra que nos faz crescer, meu Deus, e ao mesmo tempo nos diminuir também, para que nós entendamos, meu Deus, quem somos em Cristo, a nossa posição e as nossas responsabilidades que temos com o Teu reino. Dai-nos um coração, Senhor, humilde, porque é isso que o Senhor pede de nós, um coração humilde e obediente, que ao ouvirmos a Tua voz, não tenhamos outra decisão a não ser de obedecer, e obedecer integralmente, como alguém já disse, Senhor, que 99% de obediência é desobediência. Então nós queremos ser 100% obedientes naquilo que o Senhor tem falado conosco. Abençoa teu servo, nosso querido pastor Roberto, que ministrou com tanta graça, com tanta unção, Senhor, esta aula da Bereana. Abençoa, Senhor, esse trabalho da Escola Bereana, todos os nossos projetos da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe a liderança do pastor Ronaldo, do Divanei, à frente da nossa EBD. E também a todos os nossos amados irmãos que não puderam estar aqui conosco, mas ouviram através das redes sociais a ministração dessa lição tão importante sobre obediência, Senhor. Que possamos, Senhor, não somente sermos ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.